como é que foi a primeira vez que tu ganhou muita grana e aí tu faliu e aí tu voltou pra estaca zero? Então, isso é interessante, porque o primeiro contato que eu tive com o mercado financeiro foi um amigo que estava mexendo com o mercado financeiro e falou, puta, cara, ganhei tanto comprando tal ação. Magalu. Não, faz muito tempo. Muito antes. Muito antes. Pensa assim, desde o meu primeiro contato com o mercado, eu tenho 40 anos, agora em setembro. Eu tinha 18 anos no primeiro contato, então são 22 anos desde o momento que eu entrei no mercado financeiro, nunca mais saí. E ele falou, não, puta, ganhei tanto com essa ação, tal. Eu falei, meu, como que faz isso aí? Né? E aí ele falou, não, tem que fazer assim, tal, abrir conta na corretora, mandar documentação. Beleza. Aí demorou pra caramba pra abrir conta, tudo. Mas nessa época tu tava num trampo que tava te pagando bem pra caralho já, né? Sim, já era com TI. Que eu li na matéria do Clécio, ela que era 20 pau que tu tava ganhando. Não, isso é um pouquinho depois desse primeiro contato. Ah, tá. Esse é o primeiro mesmo contato com o mercado financeiro. Que eu já trabalhava com TI, formatava computador. Nessa época já fazia um sitezinho aqui e ali, já entendia um pouco de programação, tudo. Então já tinha um dinheirinho. E aí, o que acontece? Ele deu a dica e tal. Aí abri conta na corretora, tudo aquele processo, hoje é simples, mas naquela época era bem burocrático. Resumo. Ele falou, não, essa ação aqui, porque não sei o que e tal. Aí eu fui lá e coloquei um dinheiro nessa ação, 30% em 2 dias. Tu não lembra qual era? Puta, era um mico, tipo, Tectoy. Ah, tá. Era uns... Milk 11, que era Parmalat. Small cap, né? Era tudo small cap. Né? Que é o chamado de mico aqui até. Mas assim, que dava aquelas porradas. E o cara deu a dica, deu uma porrada 30%. Eu falei, caralho. É agora que eu... Bicho, se eu tivesse colocado 10 vezes mais... Cara, mentalidade do cassino. Eu tinha ganhado 10 vezes mais. Falei, vou ficar rico com esse negócio. Né? E aí, o que eu fiz na próxima? Dobrou a aposta. All-in, cara. All-in, cara. Todo o dinheiro que eu tinha guardado foi. Sério? Toda a reserva? Foi. Mas era pouco na época, não era muita coisa. Pô, mas uma reserva, né? Mas era tudo, então era muita coisa. E aí, resumo, né? Tomei na cabeça, perdi tudo. Mas tu lembra como é? Foi no dia? Foi no dia seguinte? Tu lembra? No dia, era a mesma ação. Tu botou a grana... Botei no mesmo dia, perdi tudo. Aí tu ficou acompanhando o gráfico pra ver o que tava acontecendo. Não tinha nada. Não, esse é o resumo. Nem tinha isso. Nem tinha. Esse é o resumo. Acho que muito na vida... a gente vai muito no incentivo de alguém, né? Porque as pessoas, elas tentam validar o que ela está fazendo o quê? Trazendo outras pessoas para aquilo. Então assim, puta, esse copo aqui é o melhor copo que existe e tal. Você vê, eu bebo água nele, eu sinto um prazer diferente do que quando eu tomo num outro copo e tal. E eu tento te convencer que esse copo é legal, né? E para quê? Para que você tome nesse copo, para que se der alguma merda com esse copo, dá para os dois. E é muito isso. E nessa época foi isso. Tanto é que o cara falou, não sei o que e tal. Coloca aí que... Só que ele já estava dentro. Eu lembro, e principalmente quando eu fui pro All-in, ele já estava dentro. E falou, não, agora é a hora de você apostar mais, você ganha dinheiro, vai ganhar mais e tal. E ele já estava tomando na cabeça um pouco. A hora que eu aumentei, os dois tomou na cabeça. Eu perdi o que tinha e ele também, acho que perdeu o que tinha, não lembro. Porque ele tentou me trazer para validar a decisão dele. Né? Ele me fez um puta favor, porque ele me apresentou o mercado financeiro. Né? Mas, em todo caso, naquela época eu não entendia. Né? Eu falei, pô, esse filho da puta aí, meu amigo, fez perder dinheiro e tal. Mas não foi ele que me fez perder dinheiro, né? O ser humano tem muito... Foi eu. Mas o ser humano tem essa mania de querer terceirizar, achar um culpado para aquilo. E então, momentaneamente, eu achei que a culpa era dele, mas depois eu falei, cara, eu preciso aprender isso aí. Mas tu lembra do que tu sentiu quando tu viu zerar teu saldo lá? Desespero. Tristeza e... Sabe, desespero? Eu não fazia a mínima ideia porque eu tinha ganhado e porque eu tinha perdido. Ué, caiu, eu sei que caiu, beleza. Por que caiu? Né? Quando eu ganhei os 30%, por que eu ganhei 30%? Né? Eu não tinha me feito essa pergunta até perder. Quando eu ganhei os 30%, eu falei, puta, que maravilha, cara. Ganhei 30%, agora vou ganhar... Achei a mina de ouro aqui. Pô, vou ficar rico rapidinho. Né? E aí, quando eu perdi, eu falei, cara, por que eu perdi? Quando ganha, ninguém quer saber por que ganhou, né? E aí eu falei, cara, eu preciso entender melhor isso aí. E aí fui estudar mercado financeiro. Nesse meio tempo, vim para São Paulo, já arrumei um emprego bom aqui em São Paulo. Foi até interessante essa história quando eu vim para São Paulo, porque quando eu vim para cá, eu não conhecia ninguém, cara. Procurei pela internet, emprego e tal. Aí marquei umas entrevistas e tinha que vir para São Paulo fazer entrevista. Eu nunca tinha vindo para São Paulo, cara.
Porque eu lembro quando eu era pequeno, meu grande sonho era vir no Play Center. Puta, havia aquelas excursão da escola pro Play Center, tudo. E mesmo eu trabalhando com coxinha, essas coisas, não tinha como pagar essas viagens do Play Center. Sabe que uma grande frustração da minha vida é não ter ido pro Play Center. Eu sempre falo que... Vamos combinar um dia, então, nós três. E, enfim... Então eu nunca tinha vindo para São Paulo. E aí quando eu vim para São Paulo, vim com a cara e com a coragem. Não sabia nem andar aqui e tal, enfim, me virei. E aí eu consegui um emprego aqui. E na época era um emprego bom já, cara. Já era... Eu desenvolvi em Java. Então, na época, tinha bastante espaço para isso. E aí eu arrumei um emprego para trabalhar com Java, tudo. Vim para São Paulo, não tinha onde morar em São Paulo. Aí o que eu fazia? E voltava de Tietê todo dia. Então saía de Tietê 5 horas da manhã, chegava aqui em São Paulo mais ou menos 7h30, 15 para as 8. 8 horas eu estava na empresa. Você estava ganhando bem nessa época aí. Tava, mas eu não conhecia nada. Então eu precisava... Eu não tinha caixa, então não tinha como ir aqui alugar um apartamento, algum lugar, né? Entendi. Então eu ficava indo e voltando, fiquei uns 3 meses assim, indo e voltando. Um pouquinho mais até. Indo e voltando, saía 5 horas da manhã de Tietê, chegava 11 horas da noite lá e fazia isso todo dia. Meu pai pegava a motinha dele, me levava para rodoviária e tal. E beleza. Aí começou a minha vida em São Paulo, né? E eu entrei para uma área, depois começou a ter a oportunidade de fazer curso SAP. A empresa que eu trabalhava, ela era uma empresa que fazia software, mas também fazia consultoria SAP. SAP é um RP alemão que as mega empresas usam, tudo. Você pensa assim, uma implantação de um SAP custa 30, 50 milhões. Então, paga muito bem para quem é o profissional que faz a implantação. Mas nessa época você estava ganhando quanto? Olha, eu entrei nessa empresa, para o meu emprego eu ganhava 8 mil reais. Isso que eu quero entender, de vender vassoura, salgado e tal, de costura, para ganhar esse salário grande, então, como é que mexeu na tua cabeça isso? Então, eu saí de Tietê, eu já... Desde quando eu estava nessa empresa aqui de costura, que eu comprei meu primeiro computador, eu apaixonei por a área de TI. Achei a área de TI fantástica, tal, quero aprender sobre isso, tal, e fui estudando. Então, quando eu saí de Tietê, que eu falei, vou estudar, vou sair de Tietê, tudo. Em Tietê, eu já ganhava aí, sei lá, meus 2 mil reais, 1.800, 2 mil reais. Que pra época era muito dinheiro. Era bastante dinheiro. Em Tietê ainda mais, hein? E em Tietê ainda? Exatamente. Mas isso mexeu com a tua cabeça em algum momento? Não. É engraçado isso, porque eu sempre falo, eu tenho muita gente que eu conheço, eu convivo num mundo hoje de gente muito rica, né, que tem muito dinheiro. E alguns são extremamente fantásticos e outros extremamente podres, né? E a maioria que não tinha uma condição tão forte e era tranquilo e começou a ganhar dinheiro, ficou uma pessoa arrogante, complicada, me dá total certeza do seguinte: dinheiro não muda ninguém. Dinheiro só mostra quem a pessoa é. Tira as travas que o cara tinha. Exatamente. Quando ele era pobre, não tinha tanto capital financeiro, talvez ele não poderia ser arrogante, não poderia demonstrar algumas coisas que quando ele tem dinheiro, ele pode mostrar. Se você me conhecesse há 20 anos atrás, você ia ver que é o mesmo cara. Até o jeito de vestir. Eu nunca gostei de marca, nunca liguei para essas coisas. Eu até hoje uso só roupa básica. Porque é o meu jeito de ser, eu gosto. Acho que dinheiro não é feito para você esfregar na cara de ninguém, não é para você achar que você é melhor que ninguém. A gente sai aqui embaixo e aparecer alguém, der um tiro em você e em mim, a gente morre igual. Sim. Né? Mas mesmo assim, psicologicamente, pro ser humano ganhar mais dinheiro, ele fica... Sim. Tem um momento de, puta, tô ganhando uma grana, hein? Exatamente. Então, assim, na minha cabeça vinha muito aquela coisa. Vou guardar. Muito do que... Tanto é que a hora que você falou, me chamou um pouco a atenção. Assim, porque quando eu comecei a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, vou guardar para justamente planejar o que eu vou fazer daqui para frente. Eu não tinha com nada que gastar. Entendeu? Eu penso assim, morava com meus pais, não tinha carro, não tinha namorada. Então, ou seja, não tinha muito... eu nunca fui um cara consumista. Né? Então, eu tinha proporção... Não tinha uma educação financeira boa, fato. Mas eu tinha... Então, o que sobrava, o que
não usava no dia a dia, guardava. Então não tinha muito vislumbre de dinheiro. Só que o mercado financeiro mudou minha cabeça para isso. Por quê? Eu vi o que eu levava, sei lá, meses para ganhar, eu ganhei em 2 dias. Isso mudou muito a cabeça, chama atenção. Até que todo mundo que vai para o mercado financeiro tem essa ilusão assim, de falar, caramba, como é rápido para construir as coisas. E ela não calcula como é rápido para destruir as coisas também. Que foi o choque que eu tive nesse segundo momento que eu coloquei dinheiro no mercado, que aí é onde eu dei o passinho para trás e falei, preciso aprender isso aqui, né? E nesse meio tempo, estava em São Paulo, ganhando dinheiro, né? Um dinheiro bom. Só que aí, você fala sobre o financeiro, né? Só que aí tem o choque de diferença de custo, né? Porque pensa assim, Tietê, eu sempre morei na casa dos meus pais. Apesar de eu ajudar eles, eu não tinha um choque grande financeiramente. Sim, né? Em São Paulo é foda, né? Em São Paulo era foda. A hora que eu fui morar sozinho, no primeiro momento, sei lá, 40%, 30%, 35% do meu salário era para pagar aluguel. Sim. Aí você já começa a pensar mais nas coisas e aí entra naquela questão de você ficar muito preso aonde você está, justamente pelo... Se você perder seu emprego, você perde a vida que você tem. Sim. Saca? Então, foi o primeiro momento que eu tive esse sentimento, assim. Mas não dei muita bola para esse sentimento, até porque eu sempre tinha na cabeça que, assim, São Paulo é o lugar das oportunidades. Eu vou construir minha vida em São Paulo. E porque eu desde pequeno, as patroas da minha mãe moravam em São Paulo, tinha casa para ir final de semana lá em Tietê e tudo. Então, eu tinha uma ilusão, uma visão de São Paulo meio ampla, assim, de que na época eu estava estudando TI, cheguei a fazer vários cursos que os caras que davam o curso estavam aqui em São Paulo, né? E que iam na região ali, eles falavam de São Paulo com uma vontade, com um negócio assim que eu falo, puta, eu vou para São Paulo um dia. Aí tu conseguiu aproveitar essas oportunidades e aí tu ganhou bastante dinheiro, né? Nesse primeiro momento. Isso. Aí o que acontece? Aí eu fui para SAP, fui aprender SAP, fiz o curso e tal. E eu falei, cara, eu vou ficar bom nesse negócio que eu achei interessantíssimo. E aí, vou resumir para você rápido, chegou um momento que eu estava ganhando aí cerca de R$300 a hora. Trabalhava 10, 12 horas por dia com SAP. Então eu ganhava muito bem. Isso começou a me proporcionar muita coisa. Ou seja, mais de R$3.000 por dia. Então eu ganhava 20, 25 mil reais por mês. Naquela época. Que ano é isso? 2007. Tá. Né? 6, 7. Cara, R$20.000 em 2007... Não, é muita grana. É como se fosse, acho que quase 40 mil hoje, quase o dobro. Mais né? até, um pouco mais. Se pegar a inflação, estamos falando de 50 mil reais por mês. E aí que tu conseguiu comprar apartamento, carros, as paradas, tudo? Exatamente. Nessa época, comprei apartamento, tinha um puta carro legal, tinha moto, tinha uma vida. Tinha uma vida estruturada, assim, ajudava meus pais. Então, que era um dos objetivos, de sair de Tietê e dar uma vida que eles mereciam. Isso sendo empregado de uma empresa, né? Só pra gente entender a perspectiva. Isso, naquela época a consultoria pagava muito bem. Hoje já não é tanto. Paga bem, mas não é nem perto do que era aquela época. E nesse meio tempo fazendo curso de mercado financeiro, botava dinheiro, tudo. Mas não massivamente. Só que chegou uma época que eu comecei a apostar mais no mercado. Né? Porque comecei a ganhar mais, sobrava, mesmo pagando apartamento, pagando carro, pagando moto, sobrava dinheiro. Isso é uma coisa importante, Petit. Ele estava pagando. Quando ele fala comprei apartamento, carro e moto, não é que ele pagou à vista. Não, financiado. É tudo financiado. Foi isso que deu a merda depois. Porque o que acontece? Apesar de ganhar bem, era mensal. Claro. Não vinha aquelas porradas, né? E então, tinha tudo ali, sei lá, mesmo pagando tudo, eu comprometia, sei lá, 50% do meu salário. O resto estava livre. Né? Então, esse tá livre, fazia curso, estudava, botava no mercado, perdia e tal. Só que chegou uma época que eu comecei a fazer umas apostas maiores porque eu achava que eu estava melhor. Que eu sabia já e estava pronto para aquilo. Né? E aí, como eu comecei a tomar umas porradas. Porrada ao ponto de que, assim, eu já não conseguia pagar as coisas, não conseguia pagar apartamento, não conseguia pagar carro, nada. E aí, nesse primeiro momento, o que eu fiz? Banco. Pegar dinheiro no banco. Ele pegava dinheiro emprestado para investir mais na bolsa para tentar cobrir o buraco. Só que aí investir errado, em vez de cobrir o buraco aumentava, entendeu? Sim. E aí pega os juros aí e já era. Porque eu entrei numa fase no mercado que mercado financeiro é louco, porque você entra numa espiral de perda que você fica maluco. E aí na minha cabeça era o seguinte: se eu tiver mais dinheiro, eu vou conseguir recuperar. Porque aí eu vou acertar essa e vou cobrir. Exatamente. Todo dia eu achava que eu amanhecia, aquele dia eu ia ficar rico.
né? E o que me faltava para acertar a grande tacada ali era dinheiro. Então, o que eu fiz? Quando eu comecei a não pagar algumas contas, pegar o salário inteiro, pá, na corretora, para tentar alavancar e ganhar uma grana. Resultado? Perdia. Né? Aí, fala, puta, agora não consigo pagar apartamento, pagar isso aqui, puta, vou pegar um empréstimo. Aí, parte desse empréstimo, sei lá, vamos dar um exemplo para você que teve uma vez que eu peguei 150 pau no Itaú. Caralho. Né? E eu tinha que pagar, tinha uns 30 que eu tava devendo, que nem paguei os 30, peguei os 150 e botei na corretora. Né? Aí perdeu de novo. 2 dias, cara. Meu Deus, mas tu lembra? Isso é 2007 que a gente tá falando, né? Esse processo é de 2007 até 2010. Aquela crise de 2008 impactou nessa ajudou cagada também toda a tomar aí? porrada pra todo lado, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Porque por mais que eu tinha feito vários cursos e tudo mais, eu estudava a técnica, né? Que é o que tinha disponível naquela época. Eu não estudava o porquê acontecia as coisas. Que é o grande mal, até hoje em dia, de quem estuda mercado financeiro e acha que mercado financeiro é técnica. Eu tinha a ilusão, pelo fato de ser um cara de TI, eu achava que não, puta, é tudo lógico, né? Puta, é só cálculo aqui, cálculo ali. Gráfico. Então, puta, vou arrebentar nesse negócio aqui. E sempre tinha essa mentalidade que, assim, então eu não me preocupava em entender o que fazia o mercado subir, o que fazia cair. O que é essa crise de 2008, cara? O que é isso? Vou saber o que é. Lá nos Estados Unidos, eu moro no Brasil. Tinha essas mentalidades muito pequenas, né, relacionadas ao mercado, mas era tudo baseado no que eu tinha aprendido nos cursos, nas formas que eu tinha aprendido ali. Então, eu era um cara muito técnico. Se falava de análise gráfica comigo, cara, não tinha ninguém melhor que eu. Só que, hora na frente do mercado, não sabia fazer aquilo se transformar em dinheiro. Então, fiquei muito na insistência desse negócio. Então, na crise de 2008, 2009 ali, eu apanhava e não fazia a mínima ideia que eu estava apanhando. Né? E desse empréstimo que eu falei para você, eu peguei 150, 2 dias de novo, 2 dias depois não tinha mais dinheiro. Aí eu tinha que pagar o empréstimo, eu tinha que pagar o apartamento, eu tinha que pagar carro, tinha que pagar moto. Resultado, comecei a virar uma bola de neve. E ainda, ó que loucura, ao ponto que a gente chega das coisas da bola de neve. Aí eu tinha um salário. Pô, dava para renegociar tudo. Não, cara, pegava o salário e botava no mercado de volta. Cara, virou um cassino de verdade. Virou um cassinão. Virou literalmente um cassinão. É o desespero de tentar fazer o dinheiro crescer, né? Porque você começa a carregar uma dor de perda tão grande, cara, que você fala, não é possível, cara, que não, vai ter um momento que eu vou resolver isso e tal. E aí, ó a merda. Eu participava de fóruns, essas coisas, e ali era tudo milionário, né, cara? Todo mundo só ganhava. Eu falei, só eu que sou imbecil que perco, cara. Não é possível, cara. Né? E aí é o que eu chamo de... ninguém... Que é engraçado que a gente vê Instagram hoje, você não vê ninguém chorando, falando das suas pitangas, só coisa boa, coisa maravilhosa que aconteceu com a vida. E nesses fóruns era muito isso. Né? Os caras estavam tudo se fudendo. Mas ali na frente... Tô bem. Apostava que ganhou. Peguei essa queda inteira, peguei essa alta inteira, só, puta, estourei de ganhar dinheiro hoje. Quanto tu ficou devendo nessa época aí? Cara, em 2010, até 2010 eu já tinha perdido 1,8 milhões. Puta que pariu. Porque assim, é muita coisa, cara. Cara, mas isso era com juros já ou tinha mais juros dos empréstimos? Não, juntando tudo. Juntando o que eu devia. Porque aí depois peguei dinheiro no Itaú, peguei no Bradesco, peguei tudo. Onde eu consegui margem ali, eu peguei. Aí comprou a ação do Bradesco do Itaú, porque eu sabia que estava ganhando dinheiro. Em resumo, contando o que eu perdi no mercado, com empréstimo e tudo, 1,8. Né? Chegou 2010, eu já tinha... Apartamentos já tinham tomado, né? Na verdade, assim, já tinha ação judicial, estava morando no apartamento aí, mas já tinha ação judicial de despejo, só estava esperando o dia da morte. Cara, mas como é que é ser despejado? Cara, é a pior sensação do mundo, cara. Porque simplesmente assim, você é avisado e um belo dia o cara chega lá e fala assim, saia. Né? Chegou quem lá, oficial de justiça, foi isso? E assim, não tem boi, cara. Sai. Estava em casa, o cara chegou. Você fala, toca no porteiro, o porteiro te liga... Se o oficial de justiça está aqui embaixo. Pega suas coisas e vai embora. É até engraçado, né? Porque você percebe que você evoluiu na vida quando
Você ri do que já te fez chorar, né? Porque, puta, eu chorava que nem criança, isso aí. Na frente do oficial de justiça? Será que eu queria entrevistar um oficial de justiça pra ver se ele não tem dó das pessoas? Então seria interessante, porque o cara nem dava bola, porque eu tava falando alguma coisa. Porque o cara veio isso todo dia. Né? Deve ser tipo o cara que trabalha em cemitério, né? Que vê morte todo dia. E o cara só falou assim, ó, se o senhor não sair, alguém vai vir te tirar. Alguém. Ponto. Alguém. Mas já tava pronto, então meio que não foi. Tava com as malas prontas, já teve que fazer na frente do cara, que aí é pior ainda, né? Não, já tava. Cara, é aquela coisa, cara. Só tava esperando a morte chegar. Mas tu tinha família ou tava sozinho? Não, sempre tava sozinho. Tá. Porque se tivesse família, isso é pior ainda, né? Não, pior ainda. Aí que tá, né? Como família traz equilíbrio para sua vida, né? Se eu tivesse família, eu não tinha passado por tudo isso. Só que também eu não teria construído o que eu construí. Sim. Talvez porque eu não teria me arriscado como eu decidi me arriscar. Né? Talvez teria arriscado com um pouco mais de juízo, né? Mas talvez o resultado não seria o mesmo de hoje. Então, fica uma grande incógnita. Eu acho que se eu parar para pensar assim, nossa, que bom que eu não tinha família naquela época, não sei. Sim, porque a experiência dessa situação aí te trouxe muito conhecimento, né? Exatamente. Então tem um desequilíbrio aí. Mas enfim, qual que é a grande dor desse dia, né? De quando aconteceu isso aí? Quando minha mãe e meu pai, porque eu não tinha mais carro, já tinha perdido carro, moto, tava fudido, literalmente fudido. E o salário que eu tinha eu ainda botava no mercado ainda, cara. Mesmo sendo despejado? Sim, porque você carregava aquela dor da perda, cara, e você queria de alguma forma. Aí, o que acontece? Quando aconteceu isso, eu fui morar numa república. E quem me levou nessa república foi meus pais. Né? E eu lembro até hoje que foi uma das maiores vergonhas da minha vida naquele momento assim. Não vergonha de estar indo numa república. Para mim, não fez tanta diferença. Foi mais o choque de meus pais verem que eu tava fudido. Mas isso foi imediatamente quando o oficial de justiça te tirou do apartamento, tu desceu e os teus pais te buscaram? Ou como é que foi? Não, aí eu fiquei uns dias na casa de um amigo, que era no mesmo condomínio até. E depois que meus pais foram me buscar e levar pra... Porque aí eu tive que procurar onde eu ia morar, né? Sim. E aí eu fui morar ali próximo da USP, ali na rua Alvarenga ali. Tem várias casas grandonas que os caras dividem em 30 quartos lá, uma casa lá e vira uma república. E aí eu achei uma lá e fui morar, que era baratinho. Um quartinho, né? Um quartinho. Puta, cabia a cama e guarda-roupinha. E fui morar lá. Só que aí eu não tinha como nem levar as coisas, cara. Tinha grana pra pagar um táxi pra levar as coisas lá. Aí meus pais vieram. E você sabe que nesse dia foi um dia muito forte pra mim. Até toda vez que eu lembro eu fico emocionado, porque meu pai e minha mãe olhou pra mim e falou o seguinte: cara, você tá entrando aqui pequeno, mas você não pertence a isso aqui. Você vai sair daqui gigante. Você mesmo que o pai falou assim, você é maior do que isso aqui. Você é muito maior, você é melhor do que isso aqui. Né? E aquilo foi a melhor e a pior coisa que eu poderia ouvir da boca do meu pai. A pior porque eu não queria estar ouvindo dele aquilo depois de eu ter saído, conquistado muita coisa, ajudado muito eles, e eles novamente ter que voltar me socorrer. Mas também veio aquela questão de caralho, meu, é isso, eu não pertenço a isso. Não, e a coisa é você sentir que alguém confia em você ainda, né? Porque tem um detalhe importante. Sabe quantos amigos eu tinha nessa época? 0. Entendeu? 0. Não tinha mais ninguém. Eu tinha uma namorada na época, meteu o pé, né? Falava que eu era louco, não sei o quê. E não estava tão errada, né? Sim. Pelo menos pontualmente ali. Né? E o pessoal que era amigo e tal, virou tudo as costas para mim. Né? Nenhum mais quis ajudar, nenhum. Né? Do prédio ali, ele falou: pode ficar essa semana aqui até você arrumar alguma coisa ali. Mas foi bem por dó mesmo, não foi porque era amigão. Né? Então, a única pessoa que de fato me apoiou mesmo foi minha família. Que é o que importa, né? A família tem um poder enorme de mudar a pessoa, né? Gigantesco. De afundar ou de melhorar, né? Exatamente. Se seu pai te olha com uma cara de que filha da puta também, aí já acabava a tua vida. Exatamente. Ali. Tipo, ele fala assim, puta, que bosta, né? Que vergonha, né? Que vergonha. Sabia que ia dar merda isso aí. Aí já era. Aí o cara vai pro buraco. Né? Eu conheço os pais desse cara, velho. São 2 pessoas assim, cara. Fantástico. São pessoas maravilhosas. Você vê, sabe por que ele virou o que ele é, cara? O pai desse cara é uma figura maravilhosa. A mãe desse cara, que mulher incrível, dona Sandra, cara. Sabe assim, amorosa, sempre divertida, alto astral pra caramba. Nossa, essa pessoa é maravilhosa, cara. E como é que paga uma dívida de 1,8? Como é que tu resolveu isso?
Na verdade, a dívida não era esse tamanho. 1,8 é o acúmulo de tudo que eu tinha perdido. Todas as perdas. Entendi. Entendi. Acúmulo de perdas. E como o banco tomou o apartamento, o carro e a moto, então foi... Amenizou. Então, Entendi.